Olá, meu nome é Roger Menezes, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural. E neste vídeo estarei contando mais uma história sobre lobisomens. Mas antes, eu quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis Lobisomem, Casos Verídicos. Com este e-book, você saberá de relatos que ocorreram nos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. Tem outro link aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo que dá acesso também ao Livro dos Monstros, um manual de criptozoologia que, além de falar sobre lobisomens, fala sobre outros monstros clássicos dessa pseudociência. E, por falar em lobisomem, obviamente apresento a todos vocês o campeão de vendas lobisomem, o Livro dos Licantropos, que também, assim como o Livro dos Monstros, é um manual de criptozoologia e os dois dão direito a certificado de conclusão. Bom, vamos para a história. A história é sobre a menina e o lobisomem. Ok? Uma garota e um lobisomem. Uma garota que foi atacada por um lobisomem. Veja bem, essa história, a origem dela é aqui do estado do Ceará. Mas essa história ficou tão famosa e se espalhou por todo o país de tal maneira que alguns estados brasileiros tomam essa história, certo? Tomam essa história como se fossem seus autores. Mas essa história ocorreu aqui no estado do Ceará e se espalhou no Brasil inteiro, ok? Você vai ouvir histórias semelhantes, mas a origem dessa história foi aqui no estado do Ceará e é uma história verídica. Pois muito bem, eu vou começar o relato. É uma história curta e simples, mas muito interessante. Uma moça namorava com um rapaz, escondido dos pais. Então, uma certa noite, era um namoro recente, uma certa noite ela foi se encontrar em um determinado local, na mata, nas proximidades da cidadezinha do interior onde ela morava com esse rapaz. Ela foi se encontrar em um determinado local, na mata, debaixo de uma determinada árvore. Lá ela se encontrou com ele e passaram a conversar e a namorar. Em determinado momento, o rapaz, ele disse para ela que precisava resolver um assunto na cidade, né, na casa dele, urgente, mas que ele voltaria em breve. Então ela fica debaixo daquela árvore e ele vai e volta para a cidade. A moça senta e aguarda o retorno do namorado. Só que se passou muito tempo e ele não voltava. Ele não retornou. O que é que ocorre? Nesse meio tempo, ela começa a ouvir um rosnado estranho e a aproximação de uma criatura vindo das proximidades daquele local. A criatura se aproximava numa rapidez tão grande que ela podia ouvir o quebrar dos galhos, da vegetação local. A criatura, a fera, se aproximava numa velocidade muito grande. O que ela fez? Ela sobe na árvore, certo? Mas antes dela subir na árvore, a criatura surge da mata. E ela ainda pode ver a criatura. Era um cachorro gigantesco de pelo preto, semelhante a um pastor alemão, mas do tamanho de um urso, certo? E monstruoso. Ele avança, ela sobe na árvore, mas ele ainda consegue morder o vestido dela, né? Uma parte do vestido dela. Ela, com muito esforço, consegue se livrar e ele rasga parte do vestido dela. Bom, o lobisomem ele tenta escalar, subir na árvore, mas ele não consegue.
E a moça fica lá pedindo socorro, gritando, mas ela estava muito distante da cidade. Então o lobisomem ele fica rodando, ele fica andando ao redor da árvore, esperando que ela desça ou que ela caia. E ela fica gritando desesperada até que ela cansa. Fica em silêncio e começa a orar, a rezar. Bom, isso vai até de manhã. Quando os primeiros raios solares despontam no horizonte, a criatura desaparece. Entra na mata e desaparece. Ela desce, certo? Com muito medo, receosa, mas ela desce. E ela fica aguardando o namorado. O mesmo chega em questão de algumas horas. Então ela corre ao encontro dele, se abraça e conta a história. Ele solicita, ele pede que ela acompanhe ele para a cidade, mas ela diz que está muito cansada e quer descansar. Ele também disse que estava muito cansado e explica que houve um contratempo. Na cidade ele não pôde retornar a tempo. Bom, então ela se senta na árvore de costas, ela apoia as costas no tronco da árvore e ele deita no colo dela. E os dois se preparam para dormir. E dormem. Ele dorme e ela dorme. Só que ela acorda primeiro, sobressaltada ainda, com medo de toda aquela situação que ocorreu na noite passada. Então ela olha para o namorado dela e vê que o mesmo está roncando e dormindo de boca aberta. E ela pode ver os fios de tecido, de roupa, entre os dentes dele. Fios vermelhos, da cor do vestido dela. Então, ela automaticamente fica sabendo que, infelizmente, o seu namorado é um lobisomem. Ela pega a cabeça dele com calma, tira do colo dela, coloca no chão e vagarosamente ela se afasta dele e sai correndo por dentro da mata até chegar na cidade, na casa de seus pais e contar a história. O rapaz é descoberto como lobisomem e, envergonhado, ele abandona aquela cidade para o resto da vida dele. E então, gostaram da história? Eu creio que sim. Bom, vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.